Hola, buenas noches. Pronto, a tradução está ativada. Lina, consegue me escutar, Lina? Até perguntando pra você se tá bom a minha internet, que a minha internet anda mais ou menos. Bien, Consegue? muy bien. Ah, Sí, então tá. Lina, será que conseguia? Que eu tô no celular, é que eu vi num canto da casa que o Wi-Fi pega melhor aqui. E aí eu não consigo usar o notebook aqui direito. Aqui no celular ele capta melhor o Wi-Fi. Aí você conseguiria colocar a prece de Guru Yoga? Se for fácil pra você. a ver. Mas pode arrumar primeiro, espera aqui. Então tá. Então, uma boa noite para Bueno, vocês. buenas noches Boas para noches todos. para todos. Então a gente vai começando já com a prática. Vamos comenzando con la práctica Os textos um pouco mais longos, né? Vai falar um pouco sobre a fala, os y obstáculos. después vamos a Para hablar poder descobrir melhor acerca del habla, que los obstaculiza obstáculos essa energia da y a fala. descubrir De formas o el Rinpoche viento que vai obstaculiza nuestra habla. colocando para a gente poder encontrar esse lugar. Então agora a gente vai chegando numa etapa que a gente vai Entonces estamos descobrir llegando qual vento específico que a está una etapa desalinhado en la que vamos a e qual descubrir los exercício vientos específicos para que fazer estén para quebrar um desequilibrados pouco mais y ver cuál es el ejercicio essa para cada energia. uno de Então, ellos. uma forma de selecionar, né? Es, eh, A gente vai começando e depois a gente vai levar estamos como empezando a trabajar un poco más detalhes. refinado. Se Ahora tiver empezamos alguém con la começando plegaria no Tsalung, de Guru se puder Yoga. colocar no chat Si ali, alguien viene por para primera poder vez, lo puede escribir en el chat ou se não sabe fazer o exercício como guiar um para pouco guiar a para todas las ir personas, a las lembrando que mais. están E más para quem não avanzadas sabe y las nada, que recién chega aqui empiezan. sozinho, pode colocar que ele deu um pouco mais de ênfase, ou das 9 Entonces, respirações nos também, avisa ver a quem se través del encontra, chat. mas se alguém não souber, eu conduzo rápido, né? Para poder acolher todo mundo também. Mas também não voltar muito nas outras práticas. Ah, Renata, tá começando hoje. Então tá bom. ¿Hay alguien que está empezando hoy? Né? Ou outros ali. A prática das 9 respirações, a Renata. gente já viu bastante, tem links, né? Com essas práticas e tal, se Entonces, quiser assistir depois. E também hay muchas tem, explicaciones tem vídeo detalhando, né? Se para tiver alguma dificuldade. aprender las 9 Ela conduz respiraciones. rapidamente. Bueno, ella habla Você vai portugués, repetir así todas que as sessões, você vai... le está explicando já sabe, ella. então tá bom. As 9 respirações. Então aí do Tsalung eu vou conduzir e a gente vai repetindo, né? Acho que você vai conseguindo pegar, tá bom? A gente vai fazer mais ainda outras Entonces, semanas, porque é longo o texto, então a gente vai fazendo essa prática mais tempo. vamos a empezar con Guru Yoga. Então achamos que podemos encontrar uma posição confortável de corpo. Vamos encontrando una posición cómoda. Se alguém souber já a postura dos 5 pontos, pode El fazer. que sepa hacer la postura de 5 puntos la puede hacer.
trazendo atenção para o nosso corpo, para a nossa postura. Traemos la atención para las sensaciones de nuestro cuerpo, Estão aqui mesmo online. la conexión con todos los que estamos practicando juntos. Podemos sentir esse apoio de estar em grupo. Sentimos ese sostén entre nosotros, entre todo el grupo y de cada uno para los demás. E a motivação que essa prática ela pode ser de benefício e cura También para todos os seres pensamos que esta sintientes, práctica puede ser de beneficio incluindo nós mesmos. y de cura para todos los seres sintientes, incluyéndonos a nosotros también. Iniciamos com a prece de Guru Yoga, nos conectando com Tapiritsa, Entonces nos conectamos con Tapiritsa, que es quien está en la imagen, possa nos ajudar a usar suas y le bênçãos pedimos para que a gente possa que nos reconhecer quem ayude a través de sus bendiciones para reconocer quién o qué es lo que verdaderamente somos, nuestra naturaleza como Buda. Iniciamos com a prece de Guru Yoga. Dewa Chepe Putra Rinchen Sawe Lama Soa Sanje Sensu Lama Rinpo Erang Wangi Shepa Inchilo. En la corona de mi cabeza, palacio de la gran bienaventuranza, rezo a ti, benevolente Lama Raíz. Oh precioso, concédeme las bendiciones de reconocer mi verdadera naturaleza como Buda. Então, trazemos atenção aos 3 canais de luz no corpo. Traemos ahora la atención Fazemos 9 respirações a los 3 canales de luz cada um no seu ritmo. en el interior de nuestro cuerpo y hacemos, no entendí si las 9 respiraciones o algunas respiraciones. Sí, las 9 respiraciones.
Trazemos um pouco a atenção aqui, tudo do nosso corpo. Mantenemos la atención en la quietud del cuerpo, O corpo está imóvel, parado. nos conectamos a esa Sem quietud, analisar ou julgar. Apenas estamos conscientes, atentos, estamos descansando ali nessa conscientes, quietude. atentas y atentos, descansando en esa quietud. Trazemos atenção ao silêncio. Escutamos o silêncio. Escuchamos ahora el silencio, Mesmo que tenha uma conversa interna, el silencio del habla. não tentamos parar ou mudar alguma coisa. Ela também pode nos mostrar o caminho desse Podemos silêncio tener interno. alguna conversación interna, Continuamos prestando pensamientos, esse silêncio. y la base de esos pensamientos es siempre el silencio. Então, trazendo atenção à nossa mente, a espaçosidade da nossa mente. Mesmo que surjam pensamentos, Llevamos ahora la atención ideias, a nuestra mente, imagens, a la gran deixamos espaciosidad estar. de nuestra mente. Apenas observamos nu e cruamente como são, sem nada a mover. Aunque aparezcan pensamientos, los observamos Descansamos, y seguimos descansando en esa como se estivéssemos espaciosidad, conectados a um céu claro e aberto, limpo. como un cielo claro y abierto. Pousamos nessa espaçosidade. Reposamos en esa espaciosidad. Então, hoje nós vamos nos conectar ao chakra da garganta. Llevamos la atención ahora al chakra de la garganta. Então, no campo da fala, nós vamos selecionar algo e depois fazer o exercício. Entonces, en el Então, tema del algumas habla, dessas vamos a seleccionar dicas do que pode estar obstaculizando, algunos de esse esos campo da fala, pensamientos que é o tsalung do que ventre puede estar desequilibrado. obstaculizando nuestro habla. Talvez a tendência a mentir, Puede ser que tengamos tendencia uma a decir tendência a mentir grosseiramente, alguna mentira o chamar algo no alguém tan pelo nome, cierto, o criticar a alguien, fala às vezes com sarcasmo, o hablar con un poco de ou ironía, de lamentar-se, queixar-se, o también de às vezes também lamentarnos, de sentirnos contar, falar mal dos como outros, que somos lamentar víctimas de lo que nos pasa, em uma forma depreciativa, negativa, difamações. difamar a alguna persona. Então, veja uma maneira, nesse campo da fala, Todo eso es el nesse campo del espaço da habla. fala, maneira que lhe Y permita tener realmente uma conexão esas direta, situaciones hace que eso mismo nesse sean lugar. obstáculos. Apenas traga algo que esteja fresco, vivo, Entonces vamos a buscar conecte una de com esas essa energia, situaciones sin sem juzgarla, julgar, sem analisar, acolhendo ela como é. fuera la crítica a alguien, simplemente observamos, enfocamos en esa acción de pensamiento o de habla y no nos criticamos por tenerla. Mantenha-se conectado, assim você selecionou. Entonces nos mantenemos conectados a esa escena Trazemos a atenção à que garganta, seleccionamos. o chakra da garganta.
Llevamos la atención a la garganta, al chakra de la garganta, guiar uma vez, y ahora Jill nos va a guiar e assim faremos y uma después vez. lo hacemos solos. Podemos colocar a mão em cima das pernas, Las manos las colocamos peito con las palmas para sobre las piernas, el pecho un poquito hacia atrás. trás. Inalar. Aí fazemos o movimento. Por último, Vamos a hacer el movimiento del salón del viento ascendente, inalar gentil e profundamente. siempre recordando E trazer até o inhalar chakra da garganta, gentilmente, nosso canal retener, llevar lateral, la atención al chakra de la depois o garganta, canal central, como um néctar. pues reinhalar. Reinalamos. Y ahí ese Néctar néctar recebe como um calor sutil que se espalha pela garganta. empieza a Então, baixamos a expandirse cabeça, como un calor sutil lado y esquerdo, luego giramos la cabeza anti-horário, 3 ou 5 vezes. 3 a 5 veces en Mão giro direita antihorario, e gira também 3 a 5 em veces forma de espiral hacia el otro com os lado dedos. y en forma de Depois espiral para o ese lado direito, néctar va subiendo sentido horário. y va limpiando Se necessário, desde la reinalamos. garganta hasta la parte alta de la cabeza. Si nos falta aire, reinhalamos Então exalamos, liberando para o chakra da coroa. y al exhalar E ao final contraímos o liberamos diafragma el aire hacia el espacio por el chakra de la e ajuda a corona, liberar o residual sutil, limpando e acelerando levemente, subindo contrayendo un lentamente poquito el pelo chakra diafragma da coroa. al final de la exhalación. Cansamos qualquer experiência de abertura. Cuando terminamos el ejercicio, descansamos en cualquier sensación de apertura que se manifieste. Seguimos uma vez sozinhos, o que lembrarmos. Entonces cada uno ahora a su tiempo. Fazemos mais uma vez guiada, lembrando que a inalação profunda e gentil. Una vez más, empezamos Temos con una inhalación ter com muita pressão, muy porque não é uma gentil. panela de pressão. Después Podemos vamos a fazer um retener movimento sin e mucha assim nosso presión se manter relaxado. para poder mantenernos O relajados passo durante todo el seja ejercicio. acelerar de maneira fluida, ainda gentil, todos os movimentos. Entonces lo hacemos una vez más. Mais uma vez guiado. Inalamos e trazemos até o chakra da garganta. Retemos, reinalamos. A inalação acende no chakra da garganta como um néctar que se espalha. E giramos a cabeça para o lado esquerdo, sentindo anti-horário, como a medicina sobe, nutrindo e limpando toda a região da cabeça. Depois para o lado direito, sentindo horário, umas 3 ou 5 vezes. Então exalamos. Liberando os obstáculos pelo chakra da coroa. Damos espaço, abertura que possa surgir na garganta. Volvemos ahora a Sentimos o apoio da sentir la sensación de apertura y el apoyo del elemento tierra.
Fazemos mais uma vez, sozinhos. Una vez más, cada uno su tiempo. Mais uma vez, relembramos o que estamos selecionando. Una vez más, y lo hacemos recordando eso que habíamos Como isso no seleccionado, campo da esta fala. situación, O que você diz aos outros? O que você não diz, mas pensa. sea sobre lo que O tom do seu diálogo. decimos, no decimos o lo que pensamos, Veja sea del energeticamente diálogo externo o del diálogo interno. se há alguma maneira que lhe permita sentir uma conexão. É assim que você seleciona o que deve ser removido. Sentimos esa situación Então, vamos fazer mais uma vez o y exercício com nosso hacemos aluno el de ejercicio. movimento ascendente. Desta vez, focando mais fortemente na área da garganta. Esta vez E na vamos a hacer el sensação do ejercicio ar se más expandindo, enfocado nutrindo e en la purificando essa garganta, garganta. Enquanto sintiendo que respiramos, agimos nutrimos da y mesma forma que antes. purificamos la garganta, haciendo el Quando ejercicio liberarmos a respiração de la das misma partes manera da coroa, de como se ya lo liberta do que hicimos. selecionou. E imagine que as negatividades Y dispensam luego, espaço. eso que seleccionamos una vez hecho el E ejercicio ao final, a gente levanta sale, o foco para o chakra da garganta e va sentimos hacia esse arriba y espaço sale por la aberto, coronilla. uma atenção clara no espaço que pode se Y abrir na garganta. luego, una vez que Descansar desse ponto liberamos, é o melhor remédio para cultivar nossas qualidades descansamos positivas. en la garganta. Mais uma vez, guiando com mais foco ainda na garganta. Inalamos, gentil e profundamente. Trazemos até a garganta, retemos, reinalamos. Sentimos como um néctar, um calor sutil que se espalha e agora focamos na garganta. Que ele se espalhe e nutre conforme giramos o pescoço. 3 ou 5 vezes para a esquerda, anti-horário. Depois para a direita, sentido horário. Exalamos. Nessa região. Mais uma vez, fazemos este mesmo exercício. Una vez más, Foco na garganta enquanto giramos também.
vez guiada, uma última vez guiada, inalando Una vez bem más, profundamente, trazemos até a garganta, inhalamos gentilmente, retemos e reinalamos. Inalação ascendente, retenemos, reinhalamos, espalhando e limpando por toda a região da garganta. Continua nesse processo enquanto giramos a cabeça para um lado, concentrados en la garganta y para luego o hacemos outro. los movimientos a un lado y a otro. Depois para o lado direito, sentido horário. Continua girando, nutrindo e limpando toda essa região da garganta. Vamos limpiando toda esa región de la garganta. Exalamos, liberando pela coroa. Exhalamos liberando por la coronilla. Nós encontramos o diafragma, que impulsiona e libera ainda mais. O ar residual e sutil. Contrayendo un Descansando poquito no espaço, na abertura, el na diafragma abertura que possa ter surgido no chakra da garganta. y volvemos a descansar en la apertura que surge en la zona de la garganta y en el elemento tierra, O apoio sutil do elemento. que nos da la sensación de magnitud, como la de ser una montaña. Vamos uma última vez sozinhos agora. Una vez más, cada uno a su manera.
estamos aqui nesse estado, antes de a gente ver o estudo. Eu vou só Vamos ler a do vento do movimento ascendente, esse poema. A gente leer el está poema recebendo esse poema. del viento ascendente. No sé si lo voy a encontrar. Se a Lina quiser, está no início do exercício do Tsalung, do vento do movimento ascendente. O poema está no início, caso ela queira ler na tradução em espanhol. A ti, que desobstrui os sentidos e abres o chakra da coroa, produzes o sopro da bem-aventurança e as capacidades da fala, levando à obtenção do Desde el conhecimento corazón, alabo el viento, primordialmente puro da verdade. móvil ascendente Do meu coração, del o elemento vento do tierra, movimento ascendente que limpia do elemento terra. todos los sentidos y abre el chakra coronario. Produce la respiración dichosa y desarrolla la habilidad del discurso, haciendo que logremos el cuerpo Agora eu vou ler de o segundo verdad texto. primordial y último. Para Lina achar, é a segunda parte. Tem a primeira do vento do movimento ascendente. É depois da imagem das fotos, que vai estar o vento do movimento ascendente e o chakra da garganta. Em português, na página 40. Sí, me parece que lo Diz encontré. assim, né? O exercício do Tsalung do movimento ascendente também El desobstrui ejercicio de salud ascendente también limpia el chakra de la garganta, repetir outra série de de 3 a modo 5 que puedes exercícios repetir fala assim que otra vai ter a serie sequência, né, do de Tsalung. entre 3 y 5 ejercicios enfocando la atención Mais allí. atenção naquele ponto. Antes de empezar el ejercicio, Antes de começar o exercício, lleva la leve a atención atenção para seu chakra da al garganta. chakra. Então aqui ele vai definir um pouco Reflexiona mais, né, o que a gente fez. Ele diz assim: reflita na tendência a mentir, sobre tu tendencia a ou mentir na tendência para falar o asperamente, a hablar bruscamente ou para atacar alguém verbalmente com o sarcasmo. a atacar verbalmente a los demás Ou con talvez você seja sarcasmo. muito bom em se lamentar O tal vez espontaneamente. te salgan muy bien las quejas espontáneas. Talvez você nunca expresse as suas Quizá queixas em voz alta. nunca expreses tus quejas en voz alta, Mas você pode pero fazer uma gesticulas careta ou franzir os o lábios. frunces los labios y emites un juicio. Você consegue perceber essas tendências ¿Puedes em si ver mesmo? estas tendencias en ti mismo? Você tem essas ¿Tienes experiencias de ellas? Todos lo hacemos. Pero la cuestión es hasta qué punto significativo pode assumir somos formas conscientes de comportamentais estas como, por tendencias. exemplo, não acredito A que veces você el seja discurso negativo puede tomar la forma de un simple comentario sobre ti mismo. reconheça sua Oh, queixa. no puedo creer que haya vuelto a Acepte hacerlo. surpreendentemente De experimente quem modo ela é. que empieza por reconocer esta queja. Você sabe que não exerce Reconoce lo asombrosamente espontánea que es. Você percebe Sabes de que no quieres ser de algum crítico, modo está fazendo criticar. isso, Y embora sin não queira embargo, fazê-lo. te das cuenta de que lo estás haciendo de todos modos, Mesmo aunque que no lo você desees. faça um pouquinho melhor Y aunque lo hagas ou un de uma poco forma um mejor pouco o mais más suave, é amablemente, uma queixa. también sigue siendo A una energia da queja. queixa é discernível. Esta energía es fácil de O discernir. vento que dá suporte ao discurso Hay un negativo viento que é que denominado sustenta vento do el movimento discurso ascendente negativo desequilibrado. y recibe el nombre de viento ascendente Ele é tão desequilibrado, forte que você porque es nem tan tem que inventar fuerte como se queixar. que ni siquiera tienes que Se tener você una tem que escrever estrategia um sobre poema, cómo quejarte. você se sente e pensa: Si como tienes que devo escribir escrever un este poema? poema, te sentarás y Que palavras devo reflexionarás. usar neste ponto? ¿Cómo debo escribir este poema? Mas uma queixa ¿Qué se palabra he de manifesta. usar aquí? Pero la As queja pessoas fazem simplemente pacificamente, sale. com a voz suave e Algunas amistosa. personas se lamentan muy Aqui é uma pacíficamente, autêntica queixa. con voz suave y amistosa. Outras querem que o resto do Otras mundo quieren que el ouça. resto del mundo escuche su descontento Portanto, erguem a voz e gritam alto y o por eso suficiente elevan la para os voz ouvirem. y gritan tanto Qualquer que seja o los vecinos propósito, pueden oírles. queixas são o vento En do cualquier movimento caso, desequilibrado, las quejas como son também as viento mentiras ascendente desequilibrado, e as difamações. lo mismo que las mentiras
las habladurías y las calumnias. Aqui um pouquinho de comentário, ele está falando, está descrevendo, né? Entonces acá está A tendência em falar asperamente, describiendo de agredir, los problemas del habla, né? De ser el crítico, sarcasmo, la ser agresión, um crítico com nós mesmos, com os outros, criticar mas um crítico no sentido ácido, con los demás, pero también con observar nosotros essa mismos, energia, ser né? como Essa energia ásperos, da queixa também. Que ele y la fala. queja. E ele vai definir, falar um pouquinho sobre também a fofoca. Eu não sei se Y también las na habladurías. tradução também em espanhol existe essa palavra até aqui. Então, mas No es quem fofoca, es. não sabe deve ter escutado em português, né? Deve ser Sí. essa palavra. Não sei Aquí se serían chismes, chusmerío. diz assim no último parágrafo, né? Muitos de nós gostamos de A muchos de nosotros nos gustan las habladurías. Algumas fofocas parecem Algunas parecen inocuas, enquanto mientras que otras expressam son mais más hirientes julgamento. y cargadas de juicio. Você provavelmente Probablemente alguém falando no te de gustaría que alguien hablara de ti de cierta manera. Y sin embargo, outros, cuando hablas de los demás, racionalizar. es posible que Estamos racionalices apenas conversando y digas, uma xícara de café. solo estamos charlando y tomando una taza de café. No hacemos daño a nadie. A fofoca é uma Sin embargo, chismorrear es una actividad muy curiosa. espertas. Algunas personas parecen muy despiertas cuando los chismes son Foi jugosos tão bom conversar com você. y dicen, ha sido tan bueno hablar contigo. Tenemos que hacer esto Dá para más a ver como o menudo. corpo de uma pessoa desperta. E seus Puedes ver que el olhos cuerpo de la brilham. persona despierta y sus ojos se encienden. Modo seguro de colocá-la para dormir Una manera segura é de conversar ponerles a dormir budista es hablarles del despertar budista, algo semelhante. de la sabiduría del vacío o de algo así. Fofoca suculenta Pero después e de elas vão 15 dizer, minutos de chismes jugosos dirán, totalmente desperto agora. ahora estoy totalmente Significa que há despierto. tipo de vento bem conhecido Esto aí. indica que ahí hay un viento familiar. Até essa parte aqui, eu Entonces, deixo aberto para vocês. ahora Deixo aberto dejamos para un momento abierto comentarem sobre alguma dúvida do exercício que queiram para ver si tienen alguma alguna duda experiência que possa ter surgido, del ejercicio o alguma una dificuldade, ou experiencia mesmo alguma experiência positiva, ou que les haya surgido e ou também se quiserem por falar se está micrófono, por claro, el chat, né? Ou se alguém se reconhece também disso, como se o entendem desse si alguno Então que a gente vai lembrando. se reconoce con A estas tendência a mentir, tendencias que atacar estamos diciendo, falar com sarcasmo, las mentiras, el sarcasmo, el expressar-se chismerío, los lamentos, difamar alguém. Então ele está pegando essa hablar mal de alguien. depois ele vai dar outras descrições, ainda tem mais coisas, né? Que é o vento do Hay más todavía. Por el momento empezamos con esto. Então, se vai ficando claro assim, resumindo isso, para a gente poder encontrar esse vento desequilibrado para poder selecionar ele assim. Entonces es importante encontrar ese viento desequilibrado Eu deixo tempinho aberto, para después trabajarlo. ou senão aí a gente segue. Si alguien quiere decir algo, y si no, seguimos. ¿Alguien está diciendo algo? Boa noite. Creo que en portugués. Acho que está um pouquinho baixo, é Yasmin que está falando, né? Veja se. A ver quién está Maria. hablando. Ah, Maria. María. Tem duas pessoas. O notebook da minha filha. Esqueci de mudar o nome. Maria. Con una computadora prestada. E tá escuro, tá escuro aqui. Está melhor agora. Então, aí eu reconheci todas essas. Entonces Mas ella tem uma dice coisa também que eu tenho que se reconoció en esto que de leímos. fala, sabe? Quando você fala demais. Y también agrega una que es el exceso Depois que eu el converso, exceso de habla. Poxa vida, mas caraca, como eu falei demais, né? Então, acho que isso, eu não Hablar sei. demasiado. Que también eso sería como Também, então, acho que una incomodidad. eu pensei nisso quando estava fazendo exercício. Ah, que bom. É uma boa, é bom, né? Aqui ele dá alguns exemplos, né? Mas esse é bem lembrado. Entonces, sí, estos que están en el libro son ejemplos, pero claramente que hay muchos Mas eu más. percebo quando eu guio prática, por exemplo, e aí às vezes Dice Gil cuando él guía la práctica, falo muito. E aquilo, mesmo siente que alguém, e quando eu paro
que habla Isso mucho. gera um desequilíbrio, é que aquela minha fala também está vindo de alguma ansiedade, alguma aflição, alguma pressa, Y bueno, algo assim, né? me doy cuenta que tenía un Mas, por poco de exemplo, se a gente prisa. fala e ela vem de um outro lugar, a gente para, a gente até a nossa En cambio, energia cuando uno pode acalmar, mas a gente percebe que quando a gente fala muito, que a Sim, gente não ansiedade. depende desde qué lugar uno hable, fica después es lo que siente cuando parece que se não para, flasha. né, de conversar, né? Como que Acho que seria uma boa descrição mesmo, é um a momento veces que uno puede hacer silencio, pero su cabeza sigue. desequilibrou, né? Aí a ideia do exercício, talvez em algum momento que sentia essa ansiedade de falar e mesmo quando às Como vezes que a veces podemos eu já hablar senti con un assim, poco né? A de Laís ia gravar um ansiedad. podcast, ia fazer uma entrevista comigo, aí eu tava um pouco tenso, assim, Una vez a él le hicieron e una não entrevista administra as pessoas de maneira, né, que fica assim, né, todo mundo te gravando, te filmando, isso, né, agita um pouco. Aí eu lembro y que eu él falei, estaba vou así, fazer un um poco nervioso con las exercício, aí cámaras. o pessoal fez um Entonces guiando, hizo el aí eu ejercicio fiz este assim, del parei, viento ascendente falei, agora posso y ahí gravar o podcast, calmó né. su ansiedad y pudo grabar Então, la entrevista aí vai bien. lembrando que a gente tem essa ferramenta, né, e aí é bom, assim. Entonces, Obrigado por cuando compartilhar. estemos con estos, E essa alguno de estos conexão que eu falo problemas, também, tenemos esta eu herramienta. sempre tenho isso, assim, o pessoal fala, ah, você fala tudo que você sente, né, um pouco, não tudo, né, mas o que eu consigo perceber, por exemplo, e eu não tenho medo de me expor. Para mim, También o dice que él no texto, tiene miedo ele é como de se fosse exponerse algo, como eu disse ali hablando, no papel, ó, agora estou mais atento ainda, não só eu sei, mas várias pessoas sabem. sino que E é normal, le né, da como porque a más, gente vai vendo que tem aquilo, no entendí e bien, como depois más que atención. alguém Le reconhece incrementa la atención é, cuando lo cuenta. aquilo é como se vai ficando mais nítido, né, na minha Verdade. experiência. Cuanto Agora, más quando você contamos algo, comenta, nos queda más tem nós claro, aqui, más nítido. né, nós não estamos ninguém iluminado aqui, então não tem nenhum problema. Acá E vai ser podemos fácil. comentar lo que querramos porque no estamos ninguno de nosotros iluminados, así Então é que isso, obrigado no hay aí ningún pelo problema. compartilhamento. Aí. Gracias, María, por compartir. Oi, Oi, Ahí, estava fazendo exercício hoje Aliel e automático, boa noite, pessoal, desculpa. Eu trabalho com estaba haciendo el informação, ejercicio, nos comenta. noticiários, né? Notícia e tal. Muitas vezes Ah, eu acabo tendo que él noticiar notícias es que não são locutor, me parece, de un verdades, noticiero. principalmente no mundo da política. E é quase que inevitável, pela Y profissão que eu estaba exerço, hablando de ter que tecer política, política. né? Às vezes eu me estresso um pouquinho, então, enquanto eu fazia o exercício, eu lembrei de muita coisa assim, inclusive hoje que eu falei. Eu Y fiquei entonces haciendo el ejercicio empecé a recordar. fazer um noticiário, falar assim, política, Entonces dice cómo va a ser dizer, ahora eu tenho los que me noticieros, reunir ¿no? novamente, fazendo, e pessoal, olha, agora eu me excedi, vamos fazer agora o exercício, brincadeira. Mas, assim, no meu caso, e talvez para algumas pessoas que têm Entonces, mais, en su caso, de forma mais acesso ao público, né, tem que fazer um trabalho está de más expuesto elaboração al público. maior nesse sentido, né? Nesse Es sentido. es un trabajo importante para hacer este. muito bom esse comentário, né? Fico pensando para você, né, que trabalha Muy com bueno ese isso comentario, todo dia, né? ¿no? E é outro Para quien método antes está de quando a gente como olha él para trás trabajando en também. los noticieros. E eu acho que vamos ficar mais dias, né, mais encontros nesse aqui, porque a comunicação, né, você que trabalha como Entonces, comunicador, né, mas a gente sabe que muitos dos nossos al conflitos ser comunicador, vêm pela comunicação, né? Ariel Seja de relações, seja de como fala. Então, é bem interessante a gente poder fazer está mesmo más esse atento a las trabalho, relaciones, a cómo essas se coisas, até habla. repetir, e a gente testar isso Entonces, mesmo, assim, né? en esta Testar, semana talvez podríamos, falar como com uma tarea, digamos, empresa que der practicar. ficar num lugar e Assim, vou Ahí se cortar trabó un a poquito, conexão, Gil. falló un poquito la conexión. assim, mas tentando saúde, né? Vou E fazer talvez agora. às vezes a gente talvez não vai conseguir fazer na frente de alguém Entonces, bueno, esto, podemos practicar esta semana. a Cada vez que Falhou a sua conexão. surja Mas assim, pode ficar algún duas problema en horas nuestra por habla, dia, né? Não tem limite interna o nenhum. externa, hacer el ejercicio. sim, a minha conexão tá falhando um pouco. Un poquito, Pouquinho, tá? Ah, que ruim, vou ter que arrumar isso. un poquito está Tá bom. fallando, pero Estabilizou poco. agora, estabilizou.
Ujú. Yo quería hacer una pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? En relación al discurso interno, acá decimos en Argentina maquina, ¿no? Que por ahí uno no llega a decir al otro, por ahí, lo que piensa, o a esa otredad, a ese otro, lo que uno piensa con total sinceridad, pero en la cabeza o en el discurso interno, uno a veces está teniendo como serían malos, no sé si son malos o buenos, pero malos pensamientos, pero no lo llega a decir por ahí del todo en la palabra, ¿no? Como que queda más en la máquina de la propia mente, digamos, sin salir a través de la oralidad, digamos, ¿no? Sirve también, que me parece que es el más difícil, o al menos en mí, el más difícil. Bueno, ahí no la tengo que traducir. Uy, es muy difícil. Que nós vamos avançando, né? Porque a gente vai observando essa fala Entonces, externa. bueno, nosotros vamos avanzando en Talvez a esto, fala interna também. que tenemos un habla externo y un interno. Desenvolvimento, né? Ele vai falar na sequência depois, né, do texto, né? Tem uma, Después, eu anotei algo aqui, né? Por a ver, mesmo interno, a gente está fazendo tudo isso, né? Mentindo, falando asperadamente, criticando nós mesmos, se queixando, né? Nós estamos fazendo tudo isso, às vezes fazemos com os outros, com nós mesmos, né? nosotros estamos a veces Podem captar essa criticando energia, a otros, a e nosotros daí mismos. consegue observar aquilo, né? Entonces, Hoje eu cuando acordei muito conseguimos mesmo, hoje eu acordei, observar eso, estava aqui vemos reclamando, cómo capitalizar esa até uma hora eu parei energía. assim, né? Falei, nossa, eu tô fazendo isso faz um tempo já, né? Nem levantei, o que que eu tava sonhando, né? E acordei, tinha que fazer algo e mas a mente seguiu assim dentro daquilo assim, né? Y entonces a veces Então talvez pasamos mucho rato essa forma de se con ese tipo de relacionar pensamientos. com isso, né? E conseguir Y, observar esse y es discurso importante interno, cómo nos relacionamos con ese diálogo nesse interno nível y ainda qué é mais hacemos. sutil, porque na verdade o que sai externamente, na verdade ela surge lá dentro, né? Às vezes aquele diálogo Porque né? E às vezes a gente tenta até controlar a fala externa. muchas veces incluso tratamos Vou ver uma de descrição controlar nuestra habla externa. assim, né? Tem uma descrição que é assim, os obstáculos externos, internos e secretos. Né? Então, Y se habla de obstáculo obstáculos externo, externos, internos y secretos. através do som. O obstáculo externo é aquilo que um pouco a gente externaliza assim, mais. Né? Fala, El obstáculo externo es cara, você cuando está muy a la vista, pessoa, cuando una persona isso está nesse sentido é externo. tratando mal a otro, por Ele é mais ejemplo. Eso es parecido um pouco com o que externo. você está vendo. Interno es Ele é como lo que estaba sutil, é diciendo emocional, é um pouco, Natalia, um pouco que a gente está fazendo porque aqui. ahí Você não fala, no mas está del todo sente sincero. aquelas falas de dor, né? Tá ali. E o secreto é secreto, né? Y el Porque não tem secreto termo, então. Mas quando es ele que ni vem, siquiera lo llegamos a a gente conocer. consegue liberar o que é mais grosseiro, externo, consegue Entonces, captar poco a o que é poco, interno. empezamos por el E externo, aquilo vamos vai captando más el gradativamente fazendo interno, que o secreto não fica mais tão hasta secreto, né? Ele vir que llegamos fazendo o a ser exercício. conscientes E pode surgir uma coisa de que lo nem que es você más imaginou. secreto. Que eso puede surgir a veces haciendo Porque daí estos a nossa atenção ejercicios. está ficando mais profunda, né? Aí você vai conseguir A medida que lo hacemos, la atención muito va bom. más a Agora a gente fondo. está tendo várias coisas, né? Tanto de falar Entonces, demais, tanto do discurso, né? E a gente vai hay captando, assim. Então, hay obrigado por distintas, comentar. distintos ejemplos que nos van enriqueciendo en esta investigación. Gracias, gracias. Graças, muchas gracias. Ah, uma coisa que eu ia comentar, né? ¿Algo más que iba a comentar? Se falhar minha conexão um pouco, me avise. Que eu vou Y tentando si falar falla mi mais conexión, me pausado. avisan. También voy a Claro. hablar un poco Às más vezes, não lento, más necessariamente a gente pausado. consegue fazer o exercício, né? Por exemplo, a gente não A aprendeu veces ainda, talvez em algum momento a gente combine. no necesariamente logramos hacer un ejercicio. Interno, que é menos movimentos. Mas Por às vezes ejemplo, eu el faço salón uma interno. prática, que às vezes eu estou em algum momento que Pero a veces yo minha fala estoy pode estar um en pouco algún áspera, momento crítica, sinto aquela que energia, às vezes até mi que habla tiene una energía pessoas que áspera o sofrem de doenças crítica. específicas mesmo aqui, né?
hasta llego a tener dolencias da en la garganta. garganta. Mas eu vejo que às vezes só de você inalar, Entonces, en esos trazer momentos, esse solo lung inhalar y traer el lung lá e sentir a ele la respirar garganta, e a esa exala, zona, sentir só de que se trazendo a atenção para expande, essa região, mesmo que você não solo esteja no traer momento, talvez tenha muitas la pessoas atención a fazendo esa isso, región y hacer isso un já vai poco de trazendo movimiento, essa conexão nesse lugar, eso né? ya Você mismo vai nos va trayendo aos pouquinhos, né? la Conectando conexión ali. Então isso pode ser uma forma assim de y fazer es um también exercício como mais. Tem una um herramienta y una manera secreto, né? O salão de secreto hacer que dá para el fazer. ejercicio, Existe o salão interno, ele não tem muito movimento, né? como Mas más, você más sería salón coloca interno, que no tiene movimiento. e leva ele para cima, a energia. E o secreto você não faz nenhuma respiração. Y el Tem secreto, movimento. no hay tampoco Mas ele respiración ni tem uma movimiento. cor, Es como tem o desenho de uma energia, una como que é. visualización, un diseño de una Às energía vezes pode ser y o momento da gente conectarnos con una cualidad. se a gente combina de fazer esses Bueno, exercícios ya também. vamos a llegar Completo, né? a esos ejercicios del salón secreto Se también. quiser comentar mais algo, Si hay algo más que tem comentar. alguma dúvida, ou está ficando claro, né? Acho que da fala fica claro pra gente, né? Parece que este tema, por alguna razón, resulta más claro. El tema del habla. Então eu vou ler um pouco. Bueno, A Lina, vamos a seguir. não sei se conseguiu marcar onde que parou. É no segundo parágrafo, né? A gente parou depois da fofoca. Terminando. Paramos después del O chusmerío. segundo parágrafo começa assim: outro desafio na área do Lung. Otro de los retos en esta área del lung ascendente Conseguiu es achar ser esse? capaz, sí, Então tá, então vou ler. Então, ó. Outro desafio na área do otro Lung de los retos en esta área del lung ascendente es está na ser capaz capacidade de ouvir o de outro. escuchar a otros. Às vezes A isso não é veces fácil. esto no es fácil. Muitas vezes a Con gente frecuencia, competição uno dos próprios experimenta la diálogos. competencia de su propio diálogo interno. Deste modo, você Acaba escuchándose más você a mesmo sí mismo do que a outra pessoa. que a la otra persona. A falta de capacidade La de falta de ouvir capacidad para e ver escuchar o outro claramente y para ver a alguien con sem claridad preconceito y sin sesgos é uma forma de vento es que un pode tipo de incluir viento emoções que afetivas puede incluir e aflicciones certamente envolve emocionales pensamentos y obscurecedores. también pensamientos oscuros. Esses ventos podem ser Es experimentados posible experimentar estos vientos directamente buscando viniendo a la quietud, silêncio e al silencio y a la espaciosidad, conectando-se conectando selecionando e a o seguir seleccionando através dos y exercícios después borrándolos do movimento ascendente. con el ejercicio del salón ascendente. No espaço resultante que é claro, En el espacio despejado capacidade de estar resultante, presente la capacidad de estar presente no requiere esfuerzo, porque você descobre que essa porque é a sua maneira descubres natural de que ser. esa es tu manera natural de ser. Então é interessante esse parágrafo. Cada parágrafo Entonces, tem uma parte. es interesante Parar aqui. este párrafo. Então, né, até a Maria está falando a gente falar demais, né? Também Entonces, pode ser desequilibrado. así como Também, às hablar vezes, más puede ser un falta de viento capacidade de ouvir desequilibrado, os outros, né? Isso é también tenemos muito la parecido um pouco falta com de capacidad de escuchar CNV, né? al Comunicação otro. não violência, não violenta. Hay un libro de Escreveu um texto, né, comunicación no violenta, aborígenes australianos, que acho que también algo acerca de los eu posso aborígenes até conhecer australianos. mais que eu, assim, só vi um pouco que é Pinacari, algo assim, não lembro No o sé nome. bien la Mas eles têm autora, uma prática específica antes de que falar tienen algo, né? una práctica Respiração, específica visualização e aí que fala. antes de decir algo É hay que interessante hacer assim, una cierta lembrei disso, que respiración, às vezes pequeña pode ser meditación, interessante porque às vezes a comunicação não está muito boa, né? porque a Você tem a veces no capacidade de estamos ouvir, teniendo buena está comunicación. em silêncio, parecendo que está A ouvindo, veces mas na verdade ela estamos está escuchando a otro, pero en realidad nuestra mente ya está pensando acerca a ideia nem está escutando o outro, de la respuesta que va a dar, analizando lo que el otro na dice, comunicação, né? y eso da problemas a Isso la é algo que eu comunicación. aspiro, assim, que rezo, que eu consiga Eso es algo que habilidades, principalmente nas relações aspiramos, de casal, de coisas assim, né? Esse livro já sobre todo en las realmente, assim, relaciones que de parejas y así, enxerga muito más, fácil, né? más Porque a gente já foi cercanas. exercitado a isso, né?
que perdemos fácilmente esa capacidad de escuchar realmente, ¿no? A veces encontré algunos maestros, ellos tienen una forma de mirar, de escuchar, tienen una presencia que es como impactante, porque ese maestro está completamente escuchando, completamente mirándonos. Entonces, yo creo que esta práctica puede ser como práctica de ofrecimiento. Eso por lo menos en mi experiencia. En una época, al comienzo de la pandemia, yo hacía estas prácticas todo el día y mi mamá estaba ahí, estábamos ahí todo el tiempo y yo terminaba la práctica e ir a tomar un café con ella y yo ya me empezaba a estresar. Como que hice la práctica, salía y ya sentía que perdía todo el efecto de la práctica. Entonces empecé a intentar ofrecer mi no juzgamiento a ella. Entonces ahí lograba estar presente sin esfuerzo. Y cuando lograba eso, eh, o sea, mi habla estaba un poco menos obstaculizada y sentí que eso era que le hacía muy bien a ella. Y ahí ella empezaba a hablar sin parar. Y yo hacía el ejercicio de escuchar sin juzgar. Yo seguía conectado al chakra, a la apertura. Y luego ella se calmaba. Y luego se ponía a cantar. Entonces, ¿cómo podemos ejercitar este ejercicio, esta práctica a través de la escucha? Eh, y eso nos va dando también la confianza de los beneficios de la práctica. Entonces estoy contando un poco de mi experiencia. Para quien quiere ir contando. Así que bueno, sería por hoy el texto hasta acá. Espero que haya sido claro. Que se vaya abriendo la comprensión. Hay bastante más en el libro acerca del habla. Así que dejamos un momentito más el micrófono abierto si alguien quiere decir algo más. Entonces, bueno, por hoy vamos quedando por acá. Estas prácticas como que se van volviendo cada vez más vivas. Entonces, podemos practicar esta semana con nuestra habla, con nuestra escucha. También puede ser la ausencia de hablar, cuando es necesario hablar. Y ahí dijo algo más, pero no sé en dónde quedó. Entonces, pongamos atención en que estos días que nuestra habla pueda ser clara, que sea directa, abierta y destemida, o sea, sin temor
y compasiva. aqui, né? Esas serían Lindo. unas Então, características. aí se a Lina puder colocar a prece de... Se ela for Vamos fácil para ela, a prece de colocar ahora purificação, em, eu agradeço. Né? la plegaria de dedicación. Então, sentimos os benefícios dessa prática, desses ensinamentos. Vamos a sentir los beneficios Expandir, né, em todas as de esta direções, práctica em todos os seres sencientes. y deseamos que se puedan expandir en todas las direcciones, en todos los Seguimos planos. Y vamos con la Gonda Pegewa Ganjipa Kansum Sen Chenam Gidon Dunyo Dozonza Peledri Kunjamne Kozunzo Pesange Nyotosho. Toda virtude pura realizada pura lograda por medio de las tres puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los tres reinos, habiendo purificado todas las acciones obstructivas de los tres venenos, que logremos rápidamente el estado completo de Buda en los tres cuerpos. Então, muitas graças. Muchas gracias, muito Obrigada, obrigado. Muito bom. Boa noite a todos. Muchas gracias. Boa noite. Gracias. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Y a practicar. Adiós, Gil. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Boa noite. Hasta la próxima. Buenas noches.